dia a todos, é um prazer que me dirijo a todos vocês, no sentido de passar para vocês, sobretudo agora que aproxima o mês de setembro, que é o Setembro Verde, o mês de doação de órgãos e tecidos para transplante, comemorado no Brasil, em que no dia 27 de setembro nós comemoramos o Dia Nacional do Doador de Órgãos. A propósito, um momento muito oportuno para a gente relembrar como que a gente se dá esse processo de uma maneira mais sucinta, principalmente quando o paciente está ou na emergência, do pronto-socorro, no Código Vermelho, nas UTIs, para que a gente não tenha equívocos no sentido de alguns aspectos que são exigidos para se iniciar a avaliação com o protocolo de morte encefálica. Todos vocês já sabem que quando a gente abre um protocolo, ou há condições para se abrir um protocolo de morte encefálica, a lei, as resoluções mais recentes, sobretudo de 18 de outubro de 2017, houve uma mudança na realização do protocolo, principalmente no tempo de avaliação entre os dois exames clínicos. E eu vou colocar para vocês de uma maneira bem tranquila, para meus amigos, os amigos da Vida pela Vida, somente a enfermagem, o técnico de enfermagem, os médicos residentes, os staffs, todos nós que estamos envolvidos nesse processo, porque doação de órgãos e tecidos e transplantes é toda uma cadeia de processos que envolve toda uma equipe de profissionais de saúde, não depende só de um. E eu costumo dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Por isso que eu chamo a atenção para que vocês, quando da proposta de abrir um protocolo de morte encefálica, fiquem atentos para que sejam seguidas todas aquelas normas, aquelas rotinas, porque na verdade o sucesso do transplante depende da correta, da eficiente e da funcional manutenção do potencial doador. Quando durante a busca ativa, a qual nós realizamos 24 horas do dia, 365 dias do ano, aqui no Hospital de Clínicas, quando notificados da possibilidade de uma morte encefálica, nós conversamos com os responsáveis, principalmente os médicos que estão acompanhando, a equipe médica, e graças a Deus todos têm dado um respaldo fantástico em relação a isso, para que seja avaliada a possibilidade da existência dos critérios clínicos que nos permitam a abertura do protocolo de morte encefálica. Vocês sabem que, basicamente, a morte encefálica, quando permitida, a abertura do protocolo de morte encefálica, é decorrência de traumatismo crânioencefálico, ou acidente vascular encefálico, ou um paciente que teve uma parada cardíaca e evoluiu com uma encefalopatia anóxica, e às vezes pacientes que têm uma evolução de um tumor primário cerebral, que é o mais raro. O mais comum são os três primeiros referidos, que são os traumatismos crânioencefálicos, os acidentes vasculares encefálicos e as encefalopatias anóxicas. Tendo um diagnóstico conhecido, firmado da causa da morte encefálica, nós vamos ver se há critérios clínicos para fazer de uma possível morte encefálica num paciente com as patologias referidas, um potencial doador de órgãos e tecidos. Então o paciente precisa ter identidade, a causa a que eu me referi, e basicamente ele não pode estar sedado, e aqui é muito importante isso, é uma condição que a gente tem encontrado alguns equívocos.
dentro do hospital, e o que eu gostaria que todos que estão envolvidos, toda a equipe que está cuidando, tivesse uma atenção bem firme, no sentido de que, se o paciente está sedado, e foi retirada a sedação, e naquele período que foi proposta a retirada da sedação, eventualmente é administrado um sedativo ou uma droga depressora do sistema nervoso central, nós temos que prorrogar o tempo de suspensão do medicamento. Isso implica numa dificuldade em se conseguir uma manutenção adequada, porque o paciente ele vai se estabilizando clinicamente no decorrer, embora sejam tomadas todas as medidas para que isso não aconteça, mas é preciso ter muita atenção. Quando o paciente vítima de acidente vascular encefálico ou traumatismo crânioencefálico, dá entrada na emergência do hospital, a lei determina hoje que ele precisa ser observado um período mínimo de 6 horas, com todas as medidas de suporte avançado de vida, e só depois dessas 6 horas de observação clínica que nós podemos avaliar a possibilidade do paciente estar com alguns sinais clínicos de possível morte cefálica. E se presente os sinais que eu vou me referir, após a suspensão, e nesse caso do traumatismo crânioencefálico, nesse caso do acidente vascular encefálico, após as 6 horas, nós fazemos a suspensão, na maioria das vezes são benzodiazepínicos, por 24 horas. Há critério de 3 a 6 vezes a vida média da droga. Mas a gente, por segurança, devido à biodisponibilidade da droga, que é alterada de paciente para paciente, a gente deixa 24 horas. Quando de uma cefalopatia anóxica, esse paciente só pode ser avaliado se há sinais clínicos sugestivos de morte cefálica após 24 horas de observação clínica. Só após essas 24 horas, no caso da encefalopatia anóxica, que nós podemos pensar na possibilidade de morte cefálica. Claro que o nosso objetivo, quando o paciente dá entrada no hospital, nas emergências, é salvar a vida do paciente. Desenvolver todos os esforços, com toda a equipe multiprofissional, esforços de recursos humanos, esforços de recursos tecnológicos que o hospital dispõe, de alta complexidade, para que a vida desse paciente seja salva e ele seja restituído ao seio da sua família e à sociedade produtiva. Se isso não acontece, e há os critérios clínicos após a suspensão da sedação, e eu repito, nesse período da suspensão, eu peço a todos vocês uma atenção especial para que não sejam administrados medicamentos depressores do sistema nervoso central, que senão nós vamos ter que prolongar o período de suspensão da sedação do medicamento. Aí sim, após esse período de sedação, nós vamos, se critérios clínicos presentes, quais sejam, no adulto, vou me referir aqui basicamente ao adulto, porque abaixo de 2 anos, e nós temos, de acordo com a idade, outros critérios, que é difícil de guardar assim na memória, porque eles variam de acordo com a idade, mas acima de 2 anos e no adulto acima de 16 anos, nós precisamos em que as avaliações clínicas deverão ser feitas 2 por médicos diferentes. Antigamente só se podia avaliar o neurologista, neuropediatra, neurocirurgião. Hoje, de 2017 para cá, 18 de outubro de 2017, é permitida, desde que devidamente capacitados, intensivistas de UTI adulto, intensivistas de UTI pediátrica, anestesistas,
basicamente, lógico, além dos neurologistas, clínicos, além dos neurocirurgiões, além dos neuropediatras. Essa avaliação é feita com um intervalo de 1 hora no mínimo entre um exame clínico e outro, por 2 médicos diferentes, e em uma das avaliações se realiza o teste de apneia. Todos esses exames clínicos, eles têm que ser anotados no prontuário do paciente e no formulário específico que eu entrego para quem está avaliando, com anotação da pressão arterial no início das avaliações e a temperatura axilar. Isso é rigorosamente, ou melhor, tem que ser rigorosamente observado em todas as avaliações, nos testes de apneia e nos exames que poderão comprovar ou não a morte encefálica, os exames de imagem, que podem ser realizados ou a arteriografia cerebral, ou o Doppler transcraniano, ou o eletroencefalograma, ou a cintilografia cerebral. Para iniciarmos tudo isso, no caso do adulto, o paciente tem que estar. Então, repito, que é fundamental, e é principalmente o propósito dessa informação, que o período de suspensão das drogas depressoras do sistema nervoso central sejam esses períodos rigorosamente observados, com atenção especial, que não sejam administrados medicamentos nesse período, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, relaxantes musculares, barbitúricos, drogas depressoras do sistema nervoso central, para não atrasar o início do protocolo de morte cefálica. Aí sim, o paciente estando hemodinamicamente e clinicamente estável, com pressão arterial sistólica de no mínimo 100 milímetros de mercúrio, pressão arterial média 65 milímetros de mercúrio, pacientes adultos, saturação maior que 94% e temperatura axilar, no caso aqui nós fazemos axilar, de no mínimo 35 graus Celsius. E nesse caso da temperatura axilar, nós devemos lembrar que a lei se refere à temperatura corporal central. Como nós não temos o hábito de aferir a temperatura corporal central, que seria aferida oralmente ou via retal, quando aferida a temperatura axilar e evidenciar uma temperatura, por exemplo, de 34 graus Celsius, nós podemos considerar a temperatura corporal central baseado na temperatura retal de 35 graus Celsius. A diferença entre a temperatura axilar e a temperatura retal, que é fielmente a temperatura corporal central, nós aumentamos 1 grau Celsius. Isso está na lei, é ético, é legal, é moral e é jurídico. Então, evidentemente que o paciente está num ambiente não refrigerado, porque necessita que a temperatura corporal esteja adequadamente nos níveis de no mínimo 35 graus Celsius, com essa correção, se necessário, para a temperatura corporal central através da temperatura retal, em que aumentamos 1 grau Celsius na temperatura axilar. E algumas vezes nós evidenciamos que o paciente tem temperatura axilar menor que 35 graus Celsius. Então nós vamos pedir às equipes, ou à equipe de enfermagem, que repasse aos demais
profissionais de saúde envolvidos naquele momento ou em momentos posteriores no acompanhamento daquele paciente, que tenham cuidado de mantê-lo devidamente aquecido, desligar o ar-condicionado do ambiente, aquecer com cobertores, com focos no tórax e na região inguinal, no abdômen. Isso tudo, né, ou envolver com manta térmica, que aí nós conseguimos uma temperatura corporal correta e junto com os critérios clínicos da sedação, da pressão arterial maior ou igual a 100, da pressão arterial média maior ou igual a 65, da saturação de oxigênio através da oximetria digital maior que 94% e da temperatura celular, repito, maior que 35 graus Celsius e, se necessária, corrigida através do aumento de 1 grau Celsius, que corresponde à temperatura corporal central via retal. Posto tudo isso, nós vamos conseguir, tenho certeza absoluta, em qualquer área do hospital, porque nem sempre nós temos as UTIs disponíveis, com leitos disponíveis para transferência desses pacientes para a UTI, onde deveriam ser acompanhados e mantidos como potenciais doadores, até a confirmação da morte encefálica, entrevista familiar e doação ou não. Após isso, se doado, vamos providenciar a logística de captação e a realização dos transplantes. Se não houver doação, a equipe das UTIs, as equipes das UTIs, ou a equipe que o está acompanhando, seja na emergência, nas enfermarias do pronto-socorro, vão decidir o procedimento a ser seguido, de acordo com os critérios científicos, hoje determinados pelo Conselho Federal de Medicina. Portanto, quero dizer a vocês que o trabalho de captação de órgãos e tecidos para transplante, o nosso trabalho da CIDOT é a base da pirâmide no processo de transplante brasileiro. O Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. O maior sistema público de transplante do mundo. Nós perdemos em número de transplantes para os Estados Unidos da América do Norte. E nós precisamos, nesse momento que estamos nos aproximando do Setembro Verde, que é o mês destinado à reflexão sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, nos aproximando do dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional Doador de Órgãos e Tecidos para Transplante, de uma reflexão consciente, determinada, sobretudo nós, profissionais de saúde, todos envolvidos, ou que deveriam estar envolvidos nesse processo, de nos envolvermos, nos conscientizarmos que o sucesso para uma captação eficiente, o sucesso para que os transplantes sejam bem realizados e que o objetivo a ser alcançado, doar vida, sobretudo vida produtiva, vida com qualidade, depende de cada um de nós, com a sua consciência, com a sua determinação, em fazer o melhor naquele momento em que estamos envolvidos e deixar para os que vão vir nos suceder nos plantões a mesma consciência e a mesma determinação para que a manutenção seja eficiente, os objetivos de estabilidade clínica e hemodinâmica e de proteção do potencial doador
sejam cada vez melhores. Isso tudo é um processo. É um processo que nos incentiva a cada vez mais colocarmos a nossa consciência, os nossos valores de vida a serviço da vida. E eu deixei por último, de propósito, uma observaçãozinha muito simples. Por favor, não se esqueçam de quando solicitamos que os globos oculares sejam protegidos com gases umedecidos com soro fisiológico, que seja verificada essa proteção com as gases mantidas úmidas durante todo o processo de avaliação, de manutenção do potencial doador, até a realização da retirada dos globos oculares para os transplantes de tecidos oculares. Isso é fundamental, é tão importante quanto qualquer das outras situações, dos outros critérios, dos outros determinantes na satisfatória, eficiente, consciente, altruística, solidária manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos. Se essas gases, inicialmente umidificadas, na evolução não forem novamente mantidas umidificadas, pode haver um ressecamento importante das córneas, principalmente, e o que vai impedir a captação desses globos oculares para a retirada dos tecidos oculares e os transplantes de córnea. Num outro momento, nós podemos falar com vocês sobre a conduta em termos farmacológicos, em termos de suporte ventilatório, de suporte hemodinâmico, que vocês, somente a equipe médica, junto com toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia, já tem feito com competência. Obviamente, é que é muito importante essa mensagem, porque é uma mensagem da vida pela vida. Eu sempre digo, na CIDOT, nas reuniões da unidade de captação e transplante, que nós todos, profissionais de saúde, envolvidos na luta pela vida das pessoas, e temos hoje 40 mil brasileiros, cidadãos brasileiros, aguardando na fila de transplante por uma doação, nós não escolhemos esse trabalho. Nós fomos escolhidos por Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Durante mais de 25 anos, dando plantão diuturnamente em terapia intensiva adulta, 6 anos chefiando o CTI adulto, honrosamente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em várias situações, junto com todos meus colegas intensivistas, presenciei em vários momentos que o mais importante no nosso trabalho é a fé. É acreditar que não existe medicina sem fé. A fé é o alicerce da vida. Consequentemente, a fé é o alicerce da medicina. Não há medicina sem fé. Acreditem nisso. Eu tenho certeza absoluta, tenho convicção plena de que Deus e Nossa Senhora Aparecida está do nosso lado em todos os nossos momentos. Tenho muito orgulho desse trabalho, junto com toda a equipe da CIDOT, do HC, o FTN e EPSER. Todas as equipes, e foram talvez 2 ou 3, nesses 25 anos que nós
montamos esse serviço, foi em 1994, quando não se falava em doação de órgão em Uberaba, quando não se falava em doação de órgão no HC. Para vocês terem uma ideia, uma córnea para ser transplantada, ela vinha dos Estados Unidos, levava 7 a 14 dias para chegar. Mas, eu quero aqui terminar essa mensagem em meu nome, em nome da enfermeira Silvana Pedrosa, em nome das técnicas em enucleação, atualmente na CIDOT, a Leida, Maria de Sá, Mirley Marley, Silvana Antonieta, Tatiane Cesário, a secretária, todas as secretárias que por aqui passaram, que esse trabalho em equipe, em que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, é dedicado à vida pela vida. Faça parte dessa nossa equipe. A CIDOT somos nós, funcionalmente, eticamente, moralmente, logisticamente. Mas a CIDOT, do ponto de vista do ser humano, pelo ser humano, pela vida, somos todos nós. Toda a família HC, o FTM, EPSER. Doe órgãos e tecidos. Um dia você também pode precisar. Basta avisar a sua família o seu desejo de doar. Ajude a vida. Quando de uma entrevista para doação nos é negada a doação, em média, nós estamos matando 10 pacientes que estão na fila naquele momento. E se você doa, nós podemos estar salvando 10 pacientes que sairão da fila, retornarão com uma qualidade de vida muito melhor à sociedade produtiva, ao seio da família, ao abraço de amor, de carinho dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus amigos. Vida pela vida. Esse é o caminho. São valores de vida, é uma consciência altruística que nos vai fazer cada vez melhores. Adote essa ideia que você vai se sentir a cada dia melhor como ser humano, melhor como profissional da saúde, melhor no sentido do que a vida pode te proporcionar. Muito obrigado pela atenção de vocês. A CIDOT está à disposição na nossa salinha, no HC, a qualquer momento, durante todo momento, com certeza vocês terão a nossa atenção, o nosso acolhimento e, se necessário, o acolhimento de todos aqueles que entendem que a vida é para doar e para receber. Adote essa ideia, é muito simples. Informe a sua família o seu desejo de ser doador. E eu os convoco para todo Setembro Verde, para todo 27 de setembro, que a gente possa comemorar aqui dentro do HC, como sempre fazemos, na entrada do HC, o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Esse ano, em função da Covid-19, nós provavelmente estaremos realizando essas comemorações, respeitando todas as normas protetivas pela contaminação do vírus, no nosso jardim maravilhoso, lindo, que tem aqui dentro do HC. Muito obrigado. Num outro momento, nós vamos falar da manutenção do potencial doador em termos de suporte ventilatório, hemodinâmico, das drogas. E que cada um de vocês, essa é a nossa mensagem final da CIDOT. É a nossa mensagem final da unidade de captação
e transplante do HC UFTM EBSER. É a mensagem de todas as equipes que captam órgãos do HC e todas as equipes transplantadoras do HC. Todos os profissionais que realizam transplantes no HC, que dedicam dioturnamente parte de suas vidas, sacrificando muitas vezes o convívio familiar, durante o dia, de madrugada, sábado, domingo, feriado, para tirar mais de 40 mil brasileiros, cidadãos brasileiros que aguardam na fila de transplante. Muito obrigado. Doe órgãos e tecidos. Vida pela vida. Celebre a vida. Vale a pena. Adote essa ideia.